Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje começa com esta palavra: Cavete, atendite, acautelai-vos. Mas antes de entrar no assunto do sermão de hoje, já que tem algumas pessoas novas, vamos de novo dar só uma pequena indicação da estrutura da missa, para que as pessoas que não têm o costume de assistir essa missa antiga, essa missa de sempre, essa missa cuja sua estrutura data dos primeiros séculos da Igreja e na sua essência data dos apóstolos, Nosso Senhor, que os instruiu sobre os sacramentos e, portanto, sobre a missa e sobre o rito da missa. O Concílio 430 diz que durante os 40 dias que Nosso Senhor ficou com os apóstolos após a ressurreição, ele deu indicações sobre o rito, sobre a comunhão de joelhos, por exemplo. Então vamos então nos botar um pouquinho em evidência as partes da missa. A missa pode ser dividida em 3 partes. Uma parte preparatória, que é aquela que o padre reza antes de subir ao altar. É uma parte que predomina a virtude da humildade. O padre reza o Confiteor, os fiéis rezam também, e assim o padre se prepara. Para uma grande coisa, tudo que é grande exige uma preparação. E não há nada maior do que a Santa Missa, logo ele exige uma preparação. Essa preparação foi ela mesma precedida pelo ofício de terça e pelo aspergesme, que se realiza só no domingo. Então o padre, com água benta, aspergiu a todos os fiéis e aos monges primeiramente. Isso para que a gente ficasse purificado dos pecados veniais. Receber a água benta com uma reta intenção, com contrição, apaga os pecados veniais. E então, depois dessa preparação, o padre vai subir ao altar e vai beijar o altar. Esse beijo do padre simboliza o mistério da encarnação, essa união. O beijo simboliza a união. União de quê? União da divindade, da natureza divina, com a natureza humana, na unidade da pessoa divina. Sem confusão das naturezas, guardando a distinção, natureza divina e natureza humana, unidas na unidade da pessoa. Então o padre beija o altar e começa então a segunda parte da missa, que é chamada também missa dos catecúmenos. Por quê? Porque antigamente os catecúmenos, isto é, aqueles que se preparavam ao batismo, assistiam só essa parte, que começa então quando o padre sobe ao altar, a primeira parte também de preparação, e assistiam então essa segunda também, na qual domina a virtude da fé, pois é uma parte mais voltada para a instrução, na qual está o sermão que nós estamos fazendo, está na parte dessa segunda parte, que é a parte da missa dos catecúmenos, parte de instrução. E ela termina com o credo, que é uma profissão de fé. Na missa de domingo tem o credo, nas grandes festas tem o credo. Então o credo ele convém a essa segunda parte, porque na segunda parte predomina a virtude da fé, aquilo que nós devemos crer. Por isso se lê a epístola, se lê o Evangelho, se tem a pregação, se canta o credo. Isso tudo é a base da nossa fé. E os catecúmenos são aqueles que estão se preparando, justamente aprendendo o catecismo. Aliás, depois da missa haverá um catecismo, como de costume, e estão se preparando para poder chegar ao batismo. E a primeira pergunta que se faz no batismo é: o que pedes à Igreja de Deus? E a resposta do catecúmeno, então daquele que vai ser batizado, que responde por si mesmo, ou se ele é pequeno, pelos padrinhos, responde a fé. E que te alcança a fé? A vida eterna. Então, é a segunda parte. A terceira parte é a mais importante. E, portanto, a virtude que está ligada à terceira parte, de maneira dominante, é a virtude da caridade. Claro que a virtude da esperança vai junto, ela que nos faz esperar, encontrar na missa o remédio aos nossos males e o incentivo, a força para que nossa alma possa realmente procurar agradar só a Deus. Pois a caridade é isso. O que é a caridade? Procurar agradar só a Deus.
não viver voltado para si, mas voltado para Deus. E estando voltado para Deus, amar o próximo por amor de Deus. E assim levar uma vida cheia de sabedoria, cheia de impregnado dessa vida divina que está em Deus. O Pai é para o Filho é para o Pai, o Espírito Santo é para o Pai e o Filho. A vida da Trindade é uma caridade. O que é a definição de Deus? Deus caritas est, Deus é a caridade. Eles são um porque são um para o outro, diz Santo Hilário. O Pai é para o Filho é para o Pai, o Espírito Santo é para o Pai e o Filho, e entre na Trindade essa vida de caridade que é a virtude que vai predominar, que é marcante na terceira parte da missa. Por quê? Porque a missa não é outra coisa senão a renovação do sacrifício de caridade que Nosso Senhor fez. Fez de caridade, por quê? Porque Nosso Senhor veio pagar uma dívida que nós tínhamos. Uma dívida que nós tínhamos com a justiça divina, que nós não podíamos pagar. E Ele pagou morrendo na cruz. Então Ele fez obra de justiça, obra de caridade, obra de misericórdia, obra de todas as virtudes, na qual brilha, acima de todas, a caridade. Então, é a terceira parte da missa, ela encerra a consagração, e depois da consagração, o que nós faremos? Então, que eles estão bem preparados, estão em condições para bem comungar, estar em jejum. O melhor é 3 horas antes da comunhão, mas a lei basta 1 hora. Então, estar em jejum, saber que vai receber, quem não sabe que vai receber não deve comungar. Por isso tem uma preparação, primeira comunhão, o catecismo direitinho, para saber direito o que nós estamos recebendo. E a terceira, estar em estado de graça. Quem tem algum pecado mortal na consciência não pode comungar, porque se comungar com um pecado mortal na consciência, do qual ele tem consciência, ele vai encontrar nesse alimento não a vida, mas a morte. Então, e por que a gente comunga? Justamente para ter essa mesma caridade que Nosso Senhor tinha. Nosso Senhor morreu na cruz por nós, e nós devemos também morrer por Ele. Nós devemos estar prontos a morrer por Ele, e morrer pelos nossos irmãos também. Não necessariamente morrer de dar o seu sangue hoje por nossos irmãos, mas renunciar a si mesmo. Procurar o que agrada a Deus. Isso é que é morrer a si mesmo. Procurar o que agrada a Deus. Qual é toda a doutrina de Santa Teresinha Menina de Jesus, da sua doutrina? Se resume nessa simples palavra. Procurar em tudo agradar a Deus. Ela nem rezava para pedir coisas para ela só rezava pelo próximo. Ela dizia, eu vivo para Deus. Viver para Deus. Eis aí o resumo do catolicismo. E eis aí a essência do catolicismo. O catolicismo é a vida divina circulando na terra, no coração dos fiéis que amam a Deus mais do que a si mesmos. Aqueles que amam a Deus de todo o coração, de toda a sua mente, de todas as suas forças, né, de todo o seu espírito. Isso é que é a Santa Igreja. Mas então, tendo terminado a explicação da missa, para aqueles que não estão acostumados, talvez fiquem contentes de saber essas grandes divisões da missa. Vamos então entrar no Evangelho. Cada domingo tem um Evangelho diferente que a Igreja pede que o padre comente. E o padre deve comentar as palavras de Nosso Senhor. Numa festa é um Evangelho, noutra festa é outro, e hoje é a festa que fala dos falsos profetas. Nosso Senhor então utiliza essas palavras para nos alertar que na nossa vida nós temos que ficar atentos. Quem está viajando, quando tem uma passagem da estrada que é muito perigosa, às vezes a gente vê uma placa, alto índice de acidentes, e aí toma cuidado. Ou então curva perigosa, ou então diminua a velocidade, e a gente fica avisado. Se continuar despreocupadamente e ter uma boa batida, ele não poderá dizer que ninguém tinha avisado, estava avisado. Alto índice de acidentes, cuidado. Pista escorregadia, cuidado. E Nosso Senhor vem nos dizer também, cuidado. Porque na vida a gente tem que ter cuidado. Cuidado com nossos inimigos, o demônio, o mundo e a carne. E hoje ele fala do mundo. Mas do mundo de maneira um pouquinho particular, como nós podemos ver nas palavras do Evangelho. Acautelai-vos dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São Tomás de Aquino, no seu comentário sobre o Evangelho de São Mateus, diz que os falsos profetas são os prelados, são os doutores que estão dentro da igreja. Por isso que eles são chamados profetas. Profetas porque eles estão exercendo uma função
de ensino. E, no entanto, são falsos. Então tem profetas verdadeiros e profetas falsos. E são especialmente, quem são os que têm a função de ensinar na igreja? É a igreja docente. Então, os falsos profetas são, sobretudo, aqueles que detêm a função de ensinar na igreja e ensinam a falsidade. Esses são acautelai-vos. Nestório era bispo, era patriarca de Constantinopla, e ele ensinava que Nossa Senhora não era mãe de Deus, que esse nome não lhe convinha. Nossa Senhora era mãe do Cristo, era mãe de Jesus, como dizem os protestantes, isso já lá no século IV, no V, melhor dizendo. Então, na história dizia, não, Nossa Senhora é a mãe só de Jesus. Jesus são duas pessoas, ela é uma mulher, ela não pode ser mãe de Deus, não faz sentido. Então, São Cirilo se levantou e escreveu para os bispos. Nestório está ensinando uma doutrina errada. No início ele fez só alguns discursos sem citar o nome de Nestório. Mas a coisa continuou, Nestório insistiu, Nestório não se corrigiu, Nestório continuou e essa doutrina começou a se espalhar. Então aí São Cirilo apelou para o Papa e atacou Nestório. E aí o Papa deu razão a São Cirilo e mandou se reunir um concílio em Éfeso. Então foi reunido esse concílio. Bom, estou me enganando talvez, século IV ou V, pouco importa. Então, Nestório foi condenado. Por quê? Porque era um falso profeta. Um falso profeta que fez um mal muito grande. Até hoje existem nestorianos lá no Oriente Médio, na Ásia, porque uns seguiram e passaram de uns para os outros. Então a gente vê que esses falsos profetas... E qual é o mal dos falsos profetas? Mas qual é o problema? A gente abre o Globo, está cheio de coisa errada. Qual é o problema? Vai em qualquer jornaleiro, você vê uma opção de coisa errada, qual é o problema? A vida continua, os trabalhos estão aí, o Brasil está progredindo, o dinheiro está entrando, bom, às vezes um pouco menos, mas a vida, qual é o problema? O problema é que o lobo, eles se apresentam sob peles de ovelhas, e por dentro, no entanto, são lobos vorazes. O lobo voraz é alguém que mata. Que mata por quê? Porque nós temos uma alma. E essa alma, se ela se afasta de Deus, se ela não crê mais na Virgem Maria, se ela não diz que a Maria é mãe de Deus, ela perde a fé. E se ela perde a fé, ela perde a vida sobrenatural. E se ela perde a vida sobrenatural, ela perde o céu. E se ela perde o céu, ela vai para o inferno. Não tem outra alternativa. Então, lobo voraz por quê? Porque o lobo mata. E o prelado, quando ensina o erro, o prelado, como ensina, como Nestório, que a Virgem Maria não é mãe de Deus, ele mata. E quem o segue morre. Por isso ele é chamado lobo voraz. E o prefeito da doutrina, Congregação para a Doutrina da Fé, é o novo prefeito. Ele ensina que a Virgem Maria não é virgem. É um lobo voraz. E nós devemos acautelar. Porque Nosso Senhor disse, acautelai-vos. Eles virão como revestidos de pele de ovelha, isto é, da sua dignidade, de prefeito do antigo Santo Ofício, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, posto mais importante em Roma após o Papa, ao menos devia ser, já que trata da fé, da doutrina da fé. Atualmente parece que dão mais importante ao secretário de Estado, que é a parte mais política da Igreja, mas a parte mais política da Igreja não é a mais importante. Mais importante é a doutrina da fé. Pois a igreja está fundada sobre a fé. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu construirei minha igreja. E Nosso Senhor disse isso por causa da fé de São Pedro. Não foi nem a carne nem o sangue que revelou isso, Simão Barjonas, mas meu Pai que está nos céus. Por isso tu és Pedro, sobre esta pedra, isto é, sobre a fé, construirei minha igreja. Então o prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé ensina que a Virgem Maria não é virgem. Há um lobo voraz. Olha o mal que isso vai fazer. Olha o mal que isso já faz. E não é só isso. Olha quantas coisas que acontecem hoje. Daqueles que deviam ensinar a verdade sobre o casamento, sobre as leis do casamento, e não ensinam. Quantas almas hoje usam métodos anticoncepcionais. Está errado. E aqueles que deviam dizer, alertar, eles não alertam. E uns até aprovam. E
outros são comunistas, outros são a favor do marxismo, outros são a favor de tantos erros que estão semeados e que matam as almas. No censo do IBGE, o Brasil, em 1940, se não me engano, 40 ou 50, a proporção de brasileiros católicos era 95%. E de lá para cá caiu mais de 30%. Num país de mais de 100 milhões de pessoas, 30% é mais de 30 milhões de pessoas. E por que é isso? O que aconteceu? Que fruto é esse? Que árvore deu esse fruto? Porventura, colhem-se uvas de espinhos e figos de cardos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então, essa árvore, que árvore deu esse fruto do Brasil regredir tanto assim? Esse fruto que essa árvore é ruim, essa árvore é o progressismo, é o modernismo, que a gente tem que se acautelar, porque ele vem a nós sobre peles de ovelhas. E Nosso Senhor, na sua comparação, usa o vinho, a uva e o figo. Assim, toda árvore boa dá porventura colhem-se uvas de espinhos ou figos de cardos. Em alguns textos se lê abrolhos. Abrolhos é um recife, essas rochas que ficam na beirada do mar e sobre a qual, evidentemente, não cresce nada, porque ela está constantemente, nem só a rocha, não a terra, e a água do mar está sempre cobrindo ela sem cessar, e por isso ali não pode nascer nada. E por que o vinho e o figo? Por que essa comparação? Porque tudo que Nosso Senhor diz tem uma significação. Tudo que Nosso Senhor diz está pleno de significação. Tudo que Nosso Senhor diz é como é a palavra, é a sabedoria mesma que está falando. E uma pessoa sábia, ela é interessante em tudo que ela diz, nas pequenas coisas que ela diz. Às vezes, ela faz uma parte. Quem pôde seguir, escutar, um homem sábio como Corsão, como Monseigneur Lefebvre, mesmo na mesa, o que ele diz é interessante. Mesmo um pequeno detalhe ao qual ele faz alusão tem o seu interesse. E a gente escuta, e a gente guarda. Ele disse isso, você notou? Ele falou aquilo, que interessante. Aquilo me esclareceu, aquilo foi bom para mim. Então, Nosso Senhor, mais ainda, se os homens sabem ter um pouquinho de sabedoria, Nosso Senhor, Ele é a sabedoria encarnada. E por que ele fala em uva e em figos? São Tomás diz que a uva dá o vinho, e o vinho alegra o coração do homem. E por isso ele é o símbolo da sabedoria. A sabedoria alegra o coração do homem. Por quê? Porque o homem foi feito para a sabedoria. E quando o homem encontra aquilo que ele ama, quando o homem encontra aquilo para o qual ele foi feito, ele se alegra. Num hospital, a sabedoria é o médico. O médico é aquele que organiza, o sábio é aquele que dispõe tudo. E o médico é a sabedoria, é a alegria do doente. A avó talvez volte para casa, ao menos já saiu da UTI. E por causa de quem? Do médico. O médico é a alegria do doente. O médico é a vida. Ele tem um certo influência sobre o curso da vida. Ele não dá a vida, nem poderá prolongá-la se Deus não permitir, mas é certo que Deus deu, pela ciência medical, Ele concede um bem muito grande, que é de prolongar a vida das pessoas, de ajudar a ter essa vida. Então o médico é a sabedoria, ele é a alma do hospital. Tirasse os médicos do hospital São Lucas, podia fechar o hospital, podia fechar o UTI, podia tirar todos os doentes, porque nada iria para frente. Ora, mas a sabedoria da qual fala Nosso Senhor é uma sabedoria mais alta. É a sabedoria do médico de nossas almas, que é Nosso Senhor, e daqueles ao qual Ele fez compartilhar esse cuidado das almas. Então, por isso, Nosso Senhor diz, e São Tomás comenta, assim, toda árvore, porventura, colhe-se uvas de espinhos, os espinhos não darão nunca sabedoria. E que são os espinhos? Os espinhos são os escândalos. Os espinhos é a televisão. O espinho são as máximas do mundo. São as mentiras ensinadas nas universidades a respeito da história da igreja. Se encontrará sabedoria aí? Claro que não. O que se encontrará aí? A morte.
a loucura, o que se vê hoje em dia, os divórcios, o aborto, o controle familiar exercido de maneira que vai contra a lei de Deus, através de remédios que vão contra a lei de Deus, e que se encontra aí alegria? Não. Talvez uma alegria passageira, talvez um alívio, alegria semelhante a que alguém que rouba o banco e consegue se esconder da polícia, ele fica contente por um dia, mas depois ele se arrependerá por toda a eternidade. Então, se colhe uvas de espinhos? Claro que não. Os escândalos do mundo nunca darão a sabedoria a ninguém. E figos de rochedos, né, de recifes. O que significa o figo? O figo é doce e o figo significa caridade. Então, se nós queremos ter uma vida sábia, se nós queremos ver reinar nas nossas famílias a caridade, se nós queremos ver reinar, ter essa doçura da caridade, Santa Teresinha, ela que é bastante pouco conhecida, Santa Teresinha, é conhecida de nome, é invocada, ela atende, mas a sua doutrina profunda podemos dizer que é pouco conhecida. Santa Teresinha ela vai muito mais longe do que se pensa. E ela conheceu o sofrimento muito mais do que se pensa. Ela é a padroeira da França, junto com Santa Joana d'Arc. E ela não faz má companhia a Santa Joana d'Arc. Ela não é menos guerreira do que Santa Joana d'Arc. Ela não é menos forte do que Santa Joana d'Arc. Nós devemos pedir a essas santas que nos ajudem a entender o catolicismo. Há em nós um conhecimento muito pequeno do que é o catolicismo, do que é as exigências da caridade, as exigências da fé, as exigências de tudo esse conjunto que está no Evangelho. Quando Santa Teresinha às vezes dizia uma coisa um pouco difícil para uma noviça, e a noviça dizia, mas assim é demais. Ela dizia, e no entanto, o que eu lhe peço está no Evangelho. O que eu lhe peço está no Evangelho. O Evangelho ela trazia sobre o seu coração, dia e noite. E um exemplar pequenininho que ela trazia sobre os escapulários, no seu hábito. E nós também devemos fazer o mesmo. Não necessariamente levar o Evangelho no bolso, mas levá-lo no coração. E não dividir nada. O Evangelho não é para ser cortado em pedaços. O Evangelho é para ser tomado todo. Quando Santa Teresinha era pequena, ela uma vez, a irmãzinha dela, acho que foi Leonie, dizia, não, já estou grande, eu vou distribuir meus brinquedos. E então ela saiu distribuindo e chegou para a Teresinha, o que você escolhe? Então a cesta cheia de brinquedos, ela falou, eu escolho tudo. Ela dizia, isso reflete bem a minha alma, eu escolho tudo. Então sejamos assim também, o Evangelho é nosso. Tudo que é católico é nosso, dizia um escritor francês. Tudo que é católico é nosso. E o Evangelho é todo nosso. Nós devemos pegá-lo todo inteiro. Nas partes suaves, nas partes amargas. Nas partes, nada é amargo em Deus. Mas, digamos, para a nossa natureza, pode às vezes ser. Porque a morte é amarga à natureza humana. Mas peguemos ele todo. Saibamos ser cheios de suavidade, mas sejamos ser cheios também desse santo rigor que fazia Santa Teresinha corrigir as suas noviças. E as fazia, às vezes, resmungar, por assim dizer, e ela respondia, no entanto, está no Evangelho. Então não me procurem, não me critiquem, por favor. Estarão criticando Nosso Senhor, é melhor ficar calado. Então ela assim conduzia as suas noviças pelo caminho estreito, mas cheio, como diz São Tomás, comentando esse Evangelho, esse caminho no qual se colhe a uva e o figo. Se colhe a uva da sabedoria, e que alma mais sábia já houve na terra do que Santa Teresinha? Houve poucas. E o figo representa a caridade, que alma foi mais suave do que os santos. Dom Lefebvre era um homem de combate, e no entanto um homem de uma grande suavidade. Corsão era um homem de combate, no entanto um homem de grande suavidade. Quando a gente ia visitar ele na casa dele, ele parava tudo o que estava fazendo e nos sentava a conversar amigavelmente conosco, respondendo às perguntas de quem quer que seja e abrindo a sua porta facilmente. Ele dizia, tem gente que não pode ser interrompido. Aliás, foi o caso dele antes da conversão. Ele não suportava as visitas, porque ele estava fazendo o trabalho dele, ele não queria ser interrompido. E ele dizia depois, no final da vida,
Pois bem, tem gente que não quer ser interrompido, pois eu não posso nem passar pela minha cabeça a ideia de não ser interrompido. Então estava um homem de estudo, um homem de combate e um homem que ao mesmo tempo estava com a sua porta aberta para todo mundo. E assim deve ser o cristão. Cristão é alguém que combate sorrindo. Ele combate, ele tem numa mão uma espada e na outra mão ele tem um presente para lhe dar. Então sejamos católicos integralmente. Católico que sabe combater na hora do combate, que não foge do combate, mas não ama o combate pelo combate. A finalidade da guerra é a paz, diz São Vicente de Paula. O católico combate pela paz, mas ele sabe que para conservar a paz, às vezes é necessário dar o sangue. Quando houve a heresia anglicana na Inglaterra, um só prelado se levantou contra o rei Henrique VIII. Foi John Fisher, um só bispo. São Thomas More é leigo, houve outros mártires também, os cartuchos de Londres, houve padres, jesuítas, houve vários mártires, leigos também, mas dos prelados houve um só. E os outros, o que fizeram? Preferiram a paz. Tem pazes que não são boas. Tem pazes que levam para a heresia. Tem pazes que levam para longe de Deus. Então não sejamos desses amigos da paz. Amemos a paz verdadeira e saibamos defendê-la ao preço do nosso sangue, da nossa tranquilidade, do nosso descanso, mas saibamos ser integralmente filhos de Deus, soldados de Nosso Senhor e filhos da Santa Igreja Católica, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.